Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, irmanados, com o firme propósito, né, do aprendizado. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, essa energia maravilhosa, desse universo maravilhoso, do qual fazemos parte, que abençoe os nossos propósitos ao iniciarmos a nossa tarefa desta noite. Pai nosso, que estás no céu, santificado Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso, da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende e também a nós mesmos. Não nos deixando cair em tentação das nossas escolhas erradas, equivocadas, das nossas escolhas sem amor, que podem nos levar à dor, entendendo o quanto que nós somos chamados para o amor, livrando-nos de todo o mal e de toda perturbação da nossa ignorância, mas, sobretudo, nos inspirando para o bem e para a clareza de pensamento, porque é vosso o poder, o reino e a glória para todos. Que assim seja. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo Estilo de Personalidade do livro Imensidão dos Sentidos. Neste estudo, nós vamos entender como que a nossa personalidade formada, ela tem uma grande influência, naturalmente, na nossa vida. E, claro, na nossa mediunidade, né? Então, vamos lá, Vanessa? No livro dos médiuns, no capítulo 16, item 186, desculpe, segunda parte. Desculpe, eu só queria fazer um comentário. Quem quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, é só levantar a mão ou a gente deixa para o final, ou eu não tenho problema nenhum de parar e responder, tá bom? Na segunda-feira, a Manuela observou que tinha uma pessoa com a mão levantada, eu não percebi, né? E já de antemão peço desculpas, não sei quem foi, né? Mas na segunda-feira a gente tem uma condição de colocar as perguntas no chat. Aqui não, aqui é como se fosse uma aula, um encontro doutrinário, então a gente pode levantar a mão e falar, tá bom? Perguntar, ok? Então, a primeira condição, sem contradição, né, sem contradita, é assegurar-se da fonte onde as comunicações espirituais são emanadas. O que nós queremos dizer? Das qualidades do espírito que as transmite, né? Mas não é menos necessário, ou seja, é tão importante quanto ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. Ou seja,
o médium, o medianeiro, né? Então é preciso estudar também a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são elementos essenciais para obter um resultado satisfatório, tá? Eu acho que está bem claro, né? Quer dizer, precisamos nos assegurarmos da fonte, né, das comunicações espirituais, mas elas estão dos dois lados, tá bom? A nossa personalidade, ela é forjada na fase infantil, né? Através de um desenvolvimento lento e gradativo de aprendizagem, né? Então, todas essas manifestações de progresso biopsicossocial são resultado das experiências presentes, né, somadas às das vidas passadas, né? Então, nós carregamos, né, nas nossas várias encarnações, as nossas experiências. O que nós ganhamos e o que nós deixamos de fazer, né? Então, eis o porquê de existir nas crianças, né, na fase infantil, um cabedal de capacidades e habilidades originais e exclusivas, né? Resultado de experiências das vidas passadas e que vão se somar ao das experiências presentes, tá? Então a criança vem, né, com essa bagagem, né? E aí muitos pais julgam que muitas vezes, né, que o filho deve ser direcionado à força para determinados ensinos e atitudes, né? Ou seja, opa, saiu, Vanderlei. Então, eu vou continuar lendo aqui do meu celular até o Vanderlei colocar novamente na tela. Então, muitos pais, eles julgam que o filho deve ser direcionado à força, como se não houvesse nenhuma bagagem espiritual, né? Tendências, gostos e vocações. Essa é a bagagem espiritual, né? Então, e que sua finalidade essencial deveria ser desenvolver só, exceto que no período da infância. Ah, tá, tudo bem. Que sua finalidade essencial deveria ser imitar os adultos e aceitá-los, esquecendo essa bagagem, né? Eu acho que tá bem claro, né? É certo que no período da infância, os filhos imitam os pais, claro, e desejam fazer isso. No entanto, eles também querem desenvolver sua personalidade dentro dessa visão individual, de independência e de libertação. Então, progressivamente, eles querem aprender a fazer tudo por si mesmos. Então, são várias etapas da reencarnação, né? Quer dizer, tem o período da infância, o período da juventude, depois
e vai caminhando. Quer dizer, a reencarnação, ela continua até quando a gente reencarna, tá? Então, pode deixar aí, Vanderlei, mas eu vou comentar alguma coisa do outro. Quer dizer, progressivamente, eles querem fazer, quer dizer, progressivamente, eles querem fazer tudo por si mesmos, sem dúvida, né? Então, a criança, ela observa, ela tenta reproduzir, ela engana-se, ela confunde-se, mas tenta novamente, né? Ela erra, porém aprende. Então, em função disso, é necessário que as opiniões, os auxílios ou sugestões dos pais devem ser dados durante os equívocos ou os desacertos, e não simplesmente ordenados, só porque são pais, né? Então, é entrando com o mundo externo que se expande a capacidade mental e emocional da criança, né? O aplauso, o elogio do adulto funciona como fundamental estímulo para a criança. É claro que os excessos sempre são prejudiciais, né? E no caso, poderá prejudicar, o elogio excessivo pode prejudicar também a formação da personalidade infantil. Tá? O, o elogio sincero, eu tô indo para outra tela já. O elogio sincero e merecido, além de ressaltar, de realçar o valor do que foi feito, torna-se fator de encorajamento, né? Dedicação, segurança e força de vontade. Ao contrário, né, as relações adulto e criança, à base de ameaça e medo, acarretam consequências desastrosas nos futuros relacionamentos sociais das crianças, onde se inclui os relacionamentos mediúnicos. Tá? Infelizmente, muitos pais exercem de forma tirânica essa autoridade sobre os filhos. São muito severos, muito exigentes, causando no núcleo familiar uma sensação de inferioridade, tá? Ricardo, veja se você acompanha a mudança. Eu estou mudando o slide. Mudou para você? Não, para mim não. Ué, eu já mudei. Todo mundo visualizou a mudança aí? Sim. Você está vendo na idade madura aí, Ricardo? Não, eu estou lendo ainda A Criança Observa. Na sua tela não foi atualizado? Na tela de todo mundo atualizou. Não sei. Estranho. Mais alguém não conseguiu ver a mudança aí do slide ou todo mundo acompanhou? Você está na página 7, não é? Página 7. Eu estou vendo a 7. O meu está ainda no anterior. Muitos pais julgam o filho. Ah, que estranho.
Deixa eu voltar um. Agora sim. Agora foi. Deve estar com algum atraso na rede aí para alguns participantes, Ricardo. Atualizou para você agora ou não? Não, ainda não. Vou voltar um aqui, vamos. Veja agora se atualiza. Agora, para mim, veio a 6. A 7, Sim. agora está na 7. Sim. Eu voltei, fui para trás e fui para frente. O seu não atualizou, Ricardo? Não. Vou parar a apresentação e vou carregar novamente, tá ok? Tá bom. Vamos carregar lá novamente. Ok, abriu para todo mundo aí? Sim. Para mim, sim. Vou lá para a página 7 agora, tá ok? Tá. Todo mundo na página 7 agora? Beleza. Todo Tá. mundo? Sim. Agora Ok. tá. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom, então, na idade madura, então, essas crianças, elas vão desenvolvem um estilo de personalidade sedimentada na insegurança. Envolvido, sabe essa aura de nunca estar agradando ou satisfazendo, né? Então, carregam inconscientemente uma sensação inexplicável de submissão e de inadequação. Podem revelar comportamento tímido e, sem motivo algum, justificam-se de tudo. Então, pode chegar, né, na idade madura, um estilo de personalidade, sabe, aquela de tenho medo, né? Será que eu estou agradando? Será que eu não estou agradando, né? Então, isso pode ser inconsciente, né? Dessa inadequação, né? Comportamento tímido, né? Então, uma mentalidade, na verdade, acanhada e medrosa, que se reflete na dependência do que os outros pensam a seu respeito. E buscando o quê? A aprovação e aqueles elogios que nós citamos que não tiveram na infância. Né? Então, na infância, onde deveria ter se moldado essa personalidade, né? Esse estilo de personalidade, né? com satisfação, com coragem, com elogios, enfim, pode acarretar, então, uma mentalidade desse tipo, acanhada e medrosa. Né? Mudou aí, Ricardo? Não. Eita. Mudou para todo mundo? Vamos lá, eu voltei agora. 8. Tá na página 8. Não sei o que está acontecendo. Só com você que não muda aí, Ricardo. O principal não muda. Bom, eu vou fazer o seguinte, como vocês estão na 8, eu vou do celular aqui para não... Né?
Ricardo, você quer assumir o controle de mudar os slides aí, para ver se atualiza para você? Eu libero aqui. Não, capaz de dar mais algum problema. Vamos continuar assim. Tá bom, então. Eu vou ler o 8 agora, e depois você vai mudando. Vamos ver se... Bom, então, as necessidades de amor, é esse 8, né? As necessidades de amor, de entusiasmo, de confiança em si mesmo, não satisfeitas no passado, fazem com que hoje outros assumam o controle sobre elas, entenderam? Então, precisam da aprovação alheia para compensar essas carências que estão no seu mundo íntimo. Então, eu vou repetir aqui aquela frase inicial. É preciso, pois, estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois elementos essenciais, né? Para que se obtenha um resultado satisfatório nessa comunicação. Mais para frente vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. Aqui no slide 9, se você quiser passar já, Vanderlei, eu faço eu coloco aqui algo trazendo para esse momento que pesquisas feitas ao longo dos últimos anos comprovaram que a geração passada, conhecida por geração X, não foi eficaz na transmissão dessas habilidades para seus filhos. Então, constatar isso, de que os jovens estão perdendo empatia, tem um significado social negativo, né? Que impacta todo o desenvolvimento humano e até mesmo o futuro da sociedade como a conhecemos. Olha como é importante, né? No slide 10, eu digo o seguinte: as crianças e jovens necessitam de exemplos morais para ajudar na tarefa de escolher caminhos, principalmente diante dos dilemas éticos, né? Ainda estamos em tempo para agir e reverter o decréscimo da empatia nas crianças e nos jovens. E qual é a chave dessa reversão? Ela está na educação, não apenas da criança, mas de todo aquele que está aberto a novos conhecimentos e a desenvolver novas habilidades. Como neste momento, né, nós estamos estudando como lidar com a nossa mediunidade. Então, a personalidade de cada um tem uma importância fundamental nessa habilidade, né? Então, vamos lá. Em resumo, o slide 11. Em resumo, o adulto que, na infância, ele vivenciou um regime de disciplina severa e prepotência por parte de parentes, pode desenvolver uma personalidade de excessiva solicitude, zelo e cuidado, buscando constante aprovação dos outros. E aí, o que isso vai acarretar? Se for médium, né, trazendo a definição, né, se for médium, né, podemos encontrar
na natureza das suas comunicações traços de comportamento inseguro, né? De individualidade mal formada. Então, essas comunicações serão provavelmente de resultado insatisfatório. Então, como este médium, ele necessita de apoio generalizado, ele não consegue, olha só, escutar as novas interpretações e ideias, né? Ele não consegue escutar as novas renovadoras de quem? Dos bons espíritos. Que é onde a gente quer se comunicar, né? Com quem a gente quer se comunicar, né? Por ter medo, né, que as pessoas o deixem, né, no sentido, caso desaprove suas mensagens mediúnicas, né, ele não consegue registrar a luz que a espiritualidade quer lançar sobre a realidade das coisas. Então, a comunicação, ela pode se tornar insatisfatória, né? E aí, as mensagens sublimes, as mensagens que o mundo espiritual quer nos revelar, né? E a gente não consegue registrar essa luz que ele quer nos passar com, né, os bons espíritos. Ok? Os espíritos ditos mais superiores, já estou em outro slide. Os espíritos, os espíritos mais superiores, né, eles têm como objetivo o pensar filosófico sobre a imortalidade das almas, né, dos espíritos. Então, é levar para nós, como criaturas, né, uma forma de pensamento que seja capaz de nos iluminar, né, interiormente, acerca desse sentido principal da existência. Então, essas comunicações com os espíritos mais superiores, elas têm esse propósito, que é, na verdade, o nosso propósito, né? Então, a nossa personalidade, ela pode influenciar diretamente nisso, né? Então, se nós ficarmos ligados ao medo, com a crítica, rejeição das pessoas, o que nós estamos atraindo? As suas piores vibrações. E absorvendo para o nosso campo magnético, né, tudo que elas sentem a nosso respeito, né? Isso não é saudável energeticamente. Então nós temos que estar bem atentos a tudo isso, né? E como foi dito em um dos slides anteriores, isso é educação, é o conhecimento, né, que nos faz suplantar, né, essas dificuldades nas nossas comunicações, né, e termos a consciência, né, dessas dificuldades nas nossas comunicações. No próximo slide, a gente vai falar um pouco de Jesus, né? Jesus, ele, conquanto ele asseverasse que para viver
nós precisamos amar e respeitar uns aos outros, jamais teve receio da desaprovação alheia, pois sabia que a aceitação por parte dos outros é variável e oscilante. E se assim ele não se comportasse, não teríamos na atualidade a sua mensagem inovadora, percebe? O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Então, basta, né? Não é somente isso, mas analisarmos o Evangelho e nós vamos identificar Jesus falando abertamente, sem medo de correr riscos e revelando-se uma criatura livre e autoconfiante, acima de tudo. Ele sabia, já no último slide, não sei se é o 13, né? O mestre sabia que a condenação do que ele pregava, do que ele ensinava, na boca das multidões, né, seria natural e compreensível. E que o elogio em seus lábios seria surpreendente e causaria estranheza, né? E, encerrando a nossa apresentação, nós vamos colocar aqui a sublime afirmativa de Jesus. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, esse é o quarto capítulo, né, dos nossos estudos iniciais sobre a mediunidade que nos propomos apresentar para vocês. Antes de passar para as perguntas, eu queria colocar mais alguma coisa para vocês nesse sentido dos relacionamentos energéticos que nós vivemos continuadamente na nossa vida espiritual encarnada, né? Então, nós temos cordões relacionais, né? Por isso que eu sempre afirmo que nós estamos aqui para nos relacionarmos, né? Então, estamos ligados uns aos outros, né? Então, os cordões relacionais, eles transmitem, né, uma energia da consciência, né, mental e emocional. E essa energia mental e emocional, ela flui por esses cordões, tá? Então, o primeiro cordão que a gente pode colocar são os cordões da alma, né, que a alma atual carrega, né, ou o espírito encarnado carrega, desde a sua ligação original com a energia de Deus nos mundos espirituais, que de lá viemos, certo? Aí temos os cordões de vidas passadas, né, que são obtidos das experiências na Terra e em outros lugares. Então, são experiências que vivenciamos aqui na Terra ou, eventualmente, de outros lugares do qual viemos, né? Cordões genéticos, né, adquiridos por meio de ligação com os pais biológicos. Então, olha só, nós temos os nossos cordões genéticos
né? Por meio dessa ligação com os nossos pais. Nós temos os cordões relacionais originais, né? Que são aqueles cordões com pais biológicos, pais adotivos, pais de outras reencarnações, né? Então, se nós estamos aqui em várias reencarnações, tivemos outros pais em cada reencarnação, né? Então, e os cordões relacionais propriamente ditos, que nascem, né, do relacionamento com os outros humanos, com bichos de estimação, né? E objetos especiais com quem desenvolvemos ligações pessoais, né? E continuamos a fazer isso à medida que a gente vai trazendo né, mais pessoas nas nossas relações, tá? Então, se temos irmãos, estabelecemos ligações com eles e também com qualquer membro da nossa família original, né? Então, eu depois passo isso no grupo de doutrina, esses 5 cordões, só para ter uma visão, né, de como que esses relacionamentos acontecem, que vão alterando, transformando o nosso estilo de personalidade, e à medida que nós vamos crescendo nesse aspecto, nós vamos adicionando relações com o mundo espiritual, relações com os nossos entes queridos no mundo espiritual, desencarnados, e assim vai. Então, nós precisamos estar muito atentos a esse tipo dos relacionamentos que nós estamos vivendo hoje, né, em função da nossa personalidade, da nossa persona, né, que hoje nós conhecemos, mas que precisamos aprimorar também mediunicamente, já que estamos nesse passo do estudo de entender a nossa mediunidade. Tá bom? Então, queridos, eu queria algumas perguntas. Manuela, pode falar. Ricardo, quando você fala nesses tipos de cordões, existe uma troca dessas energias? É sempre um vai e vem ou pode ser só de uma mão única? Não, você tem os seus cordões energéticos, por exemplo, com seus pais, né? Com a sua família, né? Mas também os seus pais têm cordões energéticos estabelecidos com você, certo? Amigos seus que você tem cordões energéticos. Nós aqui, nesse grupo de estudos, estamos estabelecendo cordões energéticos uns com os outros, né? E isso se traduz numa das últimas aulas, né, que nós tivemos sobre o assunto, em que nós falávamos das nossas psicosferas, né? Então, nós temos cordões que eles são lançados para que nós nos protejamos, né? Nós necessitamos nos proteger, e cada um de nós faz isso, né? Então, dependendo de cada um, esses cordões são mais tóxicos ou não, dependendo do que adquirimos, né, para chegarmos até aqui, certo? Então, possivelmente, muitos de nós já experimentaram relacionamentos tóxicos, né, que nos fazem mal. E também as outras pessoas que se relacionam conosco podem sentir um relacionamento tóxico
com cada um de nós, né? Então, é uma mão dupla, tá? Respondendo assim a sua pergunta. Entendi. Obrigada. Mais alguém? Sônia? Obrigada. Boa noite. Ricardo, eu fiquei bem interessada nessa parte da transmissão da manifestação mediúnica. Então, assim, independente da minha trajetória, do nosso histórico infantil, se nós temos essa dependência da opinião do outro, essa necessidade de aprovação externa, então eu posso dizer que a nossa preocupação maior agora, nesse momento, com as manifestações mediúnicas, seria a nossa capacidade de transcrevê-las, de descrevê-las literalmente, sem ilações, sem interpretações e sem destinações das mensagens, mas literalmente o que foi ouvido ou sentido, ou visto, né? Quem tem a clarividência. Eu posso dizer que nossa preocupação hoje teria de ser essa? Principalmente, nós temos que ter um cuidado com as nossas interpretações, né? E as nossas interpretações, elas estão muito ligadas ao nosso estilo atual, né? Da bagagem que estamos trazendo para hoje, né? Hoje nós estamos aqui com cada um com a sua bagagem, né? Que pode ser melhor ou pior, ou sei lá, mas não interessa, né? Então, a nossa preocupação é que estejamos atentos às nossas comunicações para que, sem interpretação, nós criarmos uma psicosfera saudável para os nossos relacionamentos, sejam eles com o plano espiritual ou com o plano material, com o plano aqui das nossas, como espíritos encarnados, ora vivendo no planeta Terra, né? Então, o que é importante é que nós tenhamos em mente, e eu vou falar algo que já conversamos bastante com você, com outras pessoas, que nós desenvolvamos uma autoestima poderosa, não é? E baseada no amor, né? E baseado na crença que somos espíritos imortais, né? Que vivendo hoje no planeta Terra, esse planeta que nos serve de morada, né? E a participação da nossa família, dos nossos pais, ela tem que ser sempre agradecida, seja como for, né? Porque eles nos aceitaram, né? Para que pudéssemos estar aqui hoje, né? Então, a base é sempre o auto-amor. E eu peguei aqui um trecho do livro Cura e Autocura, que fala sobre as atitudes pedagógicas do Cristo, né? E a que mais se destaca é a importância na transformação interior, né?
e a reconstrução da nossa autoestima, prejudicada talvez por vários motivos, né? Então, a forma como você se vê e como você se sente, né, é determinada por seu conjunto de valores, né, e pelo condicionamento sentimental e emocional, né, e especialmente a dada pelos pais, né. Então, e que vai influenciar você, sim, né, na sua forma de atuação em sociedade. E aí, você desculpe, Sônia, eu estou fazendo um outro discurso em cima, né? Mas aí vem, como quem assistiu à palestra do Mauro na segunda-feira, vem a questão da reforma íntima, né? Como sempre. Como sempre. Como sempre. Autoconhecimento e conseguir se estimar e se amar, mesmo conhecendo a nossa luz e a nossa sombra. Perfeito, né? Você vai... Não escapamos da reforma. Não escapa. Não escapa. Se você está aqui é porque alguma coisa precisa ser feita, né? Então, esse é o sentido. Eu lembro também um trecho do livro da Joana, em que ela fala que nós estamos aqui para aprender a viver, para aprender a ser, para aprender a amar e aprender a se conhecer. Olha só, né? Aprender a amar, aprender a viver, aprender a se conhecer, né? Então, todos esses aspectos são importantes. Quer dizer, às vezes eu penso assim, será algo tão complicado, né? Nós achamos, não é verdade? Sempre que a gente fala sobre esse assunto da reforma íntima, a gente sempre tem em mente aquele medo, né? Aquela vontade de fugir disso. Mas chega um momento que você não consegue mais fugir, porque tudo está dentro de você, né? Então você não consegue mais fugir de você mesmo. Então as nossas carências, as nossas questões são porque a gente quer fugir de nós mesmos, né? Então, sem dar a importância devida a essa reconstrução, ou essa reforma, ou vamos dizer, moldagem de uma personalidade alterada, uma personalidade que outros valores têm que ser colocados, né? Então, é baseado nesse auto-amor, no reconhecimento disso, nessa aceitação. Respondi? Vanderlei. Ok, Ricardo. Depois de mim tem a Betina ainda, que está na sequência, tá? Voltando a essa questão aí da personalidade do médium, tá? Pegando de exemplo uma casa espírita onde nós já tivemos isso na nossa casa, numa sessão mediúnica, a presença de vários médiums, tá? E se nós analisarmos a tendência comportamental de cada um, baseado justamente na explicação dada aí, principalmente pegando esse modelo da necessidade de aprovação, tá? Então, colocando num exemplo prático, você tem um médium muito bom, que tem essa necessidade desesperada de aprovação, e um espírito superior passa uma mensagem para ele,
E baseado nessa necessidade de aprovação, esse médium vai fazer uma interpretação aonde essa interpretação dele faça com que as palavras deles seja, digamos, aceito por todos, né? Ou seja, né, aquelas mensagens lindas, maravilhosas. E aí eu me pergunto, tá? É uma pergunta, eu não sei se você sequer tem esse conhecimento, mas baseado na inteligência, na superioridade do plano superior, quando esses nossos irmãos querem passar uma mensagem mais objetiva e fazendo mão do uso dos médiums disponíveis, eles teoricamente não teriam uma tendência a evitar esse tipo de médium para que essa mensagem tivesse exatamente a conotação que eles querem dar, ou correr o risco de passar para o médium que tem a necessidade de ser aceito, logo não vai transmitir a mensagem no cerne que eles querem passar. Não sei se você conseguiu me entender. Deixa eu ver se eu entendi. O que acontece é que nós vivemos, principalmente em reuniões mediúnicas, nós trazemos dentro de nós toda uma carga emocional que cada um de nós aqui tem hoje, né? Então, supondo que eu, como um médium que não consigo escutar, né, realmente uma mensagem de um espírito mais superior, é porque eu não estou preparado ainda para isso, né? Veja bem, eu não tenho, Ricardo, eu não tenho, assim, nenhuma questão de criticar as pessoas que recebem comunicações, seja lá quais forem. Mas digo o seguinte: eu tenho como médium condição de perceber que a comunicação que eu estou recebendo, ela está no meu plano vibratório, que naquele momento eu sei que não é bom. Então, o que acontece? Você pode até trazer uma mensagem que seja boa para todos, não tenha dúvida nenhuma. Mas o que realmente os espíritos mais superiores querem nos oferecer, esse cordão energético, ele vai estar bloqueado. Porque esta energia desse espírito mais superior é uma energia mais clara, mais pura, mais forte, podemos chamar assim. Então, é a mesma coisa que quando você e um amigo seu ou um familiar seu trocam essa energia e ela não flui, entendeu? Porque existe um bloqueio energético. E isso a gente percebe. Sabe? A gente percebe. Quando eu falo a gente, não sou eu, cada um de nós percebe isso, né? E aí, se eu estou no momento em que a minha personalidade moldada, ela não está sedimentada, se eu tenho questões de autoestima, de carência, enfim, eu vou transformar isso num sentimento de fuga, ou seja, eu não vou falar, eu vou falar isso que os outros querem ouvir, né, por medo, né, de que eu não seja aceito, ou não vou falar nada, né?
Então, é mais ou menos isso, ou seja, esses cordões, eles existem do mundo espiritual para o nosso mundo aqui material e vice-versa, e entre nós, né? Então, as mensagens que são eventualmente transmitidas ou nossas para outros de nós, ou para os desencarnados no mundo espiritual, elas podem ser mensagens que não vão atingir aquilo que a gente precisa, né? Pode ser que naquele momento ela seja, né, que você possa, sei lá, ter nesse momento uma mensagem que vai de encontro ao que os outros, mas que você percebe que você está falando porque você quer, né, essa anuência, né, ou não. Né? Beleza, entendi. Obrigado. Betina? Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar aqui, ver se eu consigo baixar essa mãozinha. Não tá indo. Foi. Peraí. Então, Ricardo, eu fiquei pensando, porque eu sou psicopedagoga, certo? Uhum. E não tô falando desse lado, essa questão mais, essa visão mais espírita, né? Mas também eu acho que tem a ver. E agora eu comecei a fazer psicologia, então acho que até já conversei alguma coisa com vocês sobre isso. Tá. E essa questão da personalidade, né? Eu sei que vocês já foram até mais profundo para a questão do médium e tal, mas eu tô um pouquinho lá atrás ainda, na criança, nessa questão dos familiares, do elogio, né? Do quanto a gente reforça positivamente essa criança ou não, né? Então, eu queria fazer 2 observações. A primeira, a gente teve uma geração aí, apesar de eu ter tido uma mãe extremamente amorosa, mas eu vejo algumas amigas hoje, a minha faixa etária de 44, 45, enfim, que a gente tem uma coisa de aceitação, sim, porque a gente teve uma criação um pouco diferente. Então, que espíritos eram esses que povoaram, que nos geraram, tá? E que nos reforçaram negativamente, porque a gente vivia à base da punição, tá? Eu lembro, Ricardo, perfeitamente, já contei isso para minha mãe, que no meu primeiro ano que seria fundamental, eu levava a reguada da professora para poder aprender a tabuada, né? Eu tenho certeza que isso, de uma forma ou de outra, impactou na minha vida. Com certeza, eu muitas vezes, eu já fiz apresentação de trabalho, em reuniões de escola, tudo, muitas vezes eu bloqueava, eu não falava, sabe? Sim, tô dando aí um exemplo. E o quanto depois isso, hoje, né, com terapia, com até buscar a visão espírita e tal, eu tenho me modificado. Eu tenho certeza, Ricardo, que eu estou em processo de modificação, né? Mas o que eu vejo agora, falando do assunto aí dessas famílias que eu atendo, porque eu atendo famílias, eu atendo pai, mãe e crianças, certo? E também na faculdade converso com muitas professoras, enfim, porque eu também dou aula na psicopedagogia. Mas o quanto o reforçador positivo, apesar de muita gente ser contra o análise do comportamento, né, porque não olha tanto o indivíduo dentro, mais fora, mas o quanto ele é benéfico, né? E quanto você dizer uma palavra, não estou falando que eu faço isso com a minha filha, que eu sou 100%, porque eu também dou umas brigas, também dou uns gritos, também às vezes não reforço positivamente. Mas o impacto que isso tem na vida de uma criança é muito grande. Claro que depois tem a consequência do médium, tá? E nós vamos lá para frente. Mas o quanto a gente precisa reforçar essas crianças positivamente para que elas se tornem adultos mais competentes, mais seguros, né? Então, eu achei
extremamente bacana todo o conteúdo que você trouxe. Eu estou pensando aqui, né? E eu falo muito disso, né? Eu não sei se a gente usaria personalidade na psicologia, na pedagogia não, né? Uhum. Mas me interessa muito. Eu fiquei, é o que eu estou buscando. Eu falo que tudo acontece, não tem coincidências, né? Mas são, eu tinha aí que escutar isso hoje, e é verdade, porque muitas vezes a gente vai para o reforço negativo, a gente vai para a bronca sim, a gente vai para colocar a criança e a gente, desculpa o termo, mas a gente detona a autoestima total, a gente acaba com a criança. Uhum. Acaba, Ricardo. Então, nossa, eu aprendi esse semestre sobre análise do comportamento, reforço positivo, eu estou muito encantada, impactada, e queria agradecer o que você trouxe, porque, meu Deus, né, se eu tivesse tido isso, né, minha mãe até que já tinha um pouco de conhecimento, mas se eu tivesse escutado, falado sobre isso alguns anos atrás, pode ser que eu pudesse ter ajudado mais essas crianças que estão aí, esses espíritos que estão crescendo aí, porque realmente, né, a punição e você só reforçar o que é negativo na criança, você não constrói nada. Exatamente. Então, bom, Bettina, como sempre, obrigado, né, por você trazer, né, a sua experiência. E quando eu falo eu trouxe a luz da mediunidade, é porque a gente está... Uhum, sim, no curso, claro, sim. E porque nós todos passamos, né, o nosso período de infância, estamos agora atingindo, né, eu como outros aqui já estamos, né, bem lá na frente, né? Sim. Mas ainda nós temos oportunidade, perfeito, Ricardo, de nos conscientizarmos de tudo isso, né? Então hoje, se eu puder conversar sobre esse assunto, porque eu acho que isso é uma coisa que acontece assim, se ambas as partes querem, né? Mas eu ia falar do meu neto de 15 anos, né? Se eu pudesse conversar com ele, ou se ele estivesse assistindo aqui, sim, né? Isso daria para ele uma visão, né, muito boa para o futuro dele, né? Então, porque essas crianças hoje que nasceram, estão nascendo, né, a partir de 1980, são crianças que já vêm com um cabedal de conhecimento, né, e de blindagem emocional muito, muito forte. Por quê? Porque já passaram por várias encarnações, já estudaram, já fizeram, né, tiveram seus professores, seus pais, né? Então, é mais uma forma que a gente passa a entender quem nós somos, por que nós estamos aqui, né? Sim. E, sobretudo, fazermos uma viagem, né, até ao que fazemos hoje, como você é pedagoga, então o que isso está refletindo para você e o que está refletindo para cada um de nós. Então, uma viagem quando éramos, né, mais jovens e o que aprendemos, o que foi duro para nós, né? Sim. Nessa nossa trajetória e tal. Então, essa é a reforma íntima que a gente prega, né? A reforma íntima que a gente tem que fazer, né? O que eu sou hoje e o que eu quero ser,
Uhum. Então, nossa, achei fantástico que você trouxe, né? Que você, mesmo com toda a sua história de vida, o que você pode fazer hoje, né? Eu falei exatamente isso com a minha mãe outro dia, né? Em uma situação lá, como tratar essa pessoa diferente, né? Reforçando o positivo dela, quer dizer, não tem tempo para o nosso espírito, né? Seja com 45, seja com 55, seja por 65, com 75, mas o que a gente pode modificar? O que a gente pode fazer de diferente? Eu não estou falando, Ricardo, que eu também não tenho meus piti aqui, não é nada disso, entendeu? Mas graças a Deus, eu estou tendo consciência e estou conseguindo passar isso para muitas famílias que estão aqui ao meu redor, né? E que eu posso ajudar. Enfim, muito bom. Agora, só um parêntese. Qualquer dia, Ricardo, você fala um pouquinho sobre índigo, cristal, sobre essa nova geração? Sim, podemos falar. Se o grupo se interessar, porque eu particularmente gosto do assunto, mas até para a gente entender essas crianças que estão chegando aí, né? Esses espíritos que estão chegando aí. Se puder falar, eu agradeço, eu ia gostar bastante. Não sei se o grupo topa, mas... Sim. Todo mundo tem neto, tem filho, tem sobrinho, tem afilhado, enfim, né? Sim, sim. É muito importante. Esse é o objetivo. Nós estamos traçando aqui um planejamento para falar sobre a mediunidade, mas é como se fosse um pano de fundo, né? Então, nós podemos falar de muitas coisas, né? Porque inclusive essa mediunidade dessa criançada toda, né, Ricardo? Eu queria aprender mais. Então, essa mediunidade, ela tá refletida na bagagem que essas crianças já trazem. Então, ela já tem uma mediunidade, assim, poderosa, do ponto de vista da nossa visão, né? Sim. São espíritos antigos, claro, muitas vezes, né? Então, é importante falar sobre isso, porque a primeira geração que foi das crianças índigo, que nasceram aqui nesse planeta a partir de 1940 e 50, alguma coisa assim, eles já vieram com uma aura diferente, né? E essa aura, muitos, né, que estão vivendo, que estão aqui entre nós, até no nosso grupo, podem ter sido, ou são, né? Foram crianças índigo, né? São espíritos de crianças índigo, né? E depois isso foi evoluindo. Então, hoje nós temos as crianças cristais, as crianças não sei o quê, mas o que é isso? É a própria evolução, né? Um planeta regenerado, ele agora recebe espíritos mais evoluídos. Concorda? Sim. Então, a própria escola hoje, o futuro é que nós vamos estudar o Evangelho nas escolas, né? Teoricamente falando, assim, de uma certa forma. Quer dizer, essa nova visão do mundo, apesar do que nós estamos passando hoje, toda essa confusão, né? Mas isso vai passar, né? Vai passar. Mas falar muito de empatia, né? Que eu acho que tem a ver com tudo isso, né? Exatamente. E eu gostaria muito de que a gente pudesse também estudar algo sobre isso, sobre empatia, né? Os nossos valores atuais, os valores que as nossas crianças estão adquirindo, que elas têm, que elas trazem, o que elas podem nos ensinar, né? Porque hoje fica assim uma visão de que a criança ela vive no celular, né? Mas é a forma dela hoje interagir. Sim. Né? É claro que tudo que é em excesso é prejudicial, como a gente falou, né? Mas então, todo esse estudo
da ciência, da tecnologia, da espiritualidade, nós temos hoje obrigação de conhecer. Sim. Né? E isso, sem dúvida, é fundamental. Eu lembro como se fosse hoje o dia que a gente assistiu a Data Limite lá, eu assisti lá com vocês. Nossa! Sim. Bom, enfim, tem coisas para conversar, mas obrigada, Ricardo, aí pela esclarecimento. Eu que agradeço, tá? E aí, meus amigos, mais alguma questão? Ou podemos nos aquietarmos hoje? Alguém quer fazer a prece de encerramento? Às vezes eu falo em fazer, Ricardo, mas a minha cachorrinha às vezes começa a latir aqui, por isso que eu não tenho feito. Agora eu coloquei ela no meu colo, sabe? Eu prefiro o dia que tá mais tranquilo, assim, um outro dia eu posso fazer, tá? Tá bom. Sônia, Márcio, Dora. Se ninguém for fazer, eu posso fazer, cara. Tá bom, Márcio. Então faz, Márcio, aí a gente reveza. Não, faz você, eu fiz outro dia, faz você. Eu fiz, acho que a semana passada. Verdade. Então, com o coração cheio de alegria, pelas palavras de hoje, muita gratidão pelo que pudemos ouvir, acessar, muita gratidão por entendermos que podemos, aos poucos, melhorarmos cada dia mais. Vamos, então, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por seu Evangelho, por seu exemplo, a Deus, nosso Pai, por seu amor incondicional, por este universo maravilhoso do qual somos co-criadores, esperando que possamos aproveitar cada momento desta nossa existência, desta nossa encarnação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.